Olá, existe alguma área na sua vida que precisa de restauração? Fique comigo, nos próximos minutos eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Nós estamos falando nesses dias sobre portas. Estudando o livro de Neemias, nós vemos que Neemias ele teve um despertar de Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor e trazer restauração sobre o seu povo, sobre sua cidade, sobre sua nação. No entanto, o que nós precisamos entender é que além de Neemias ser um instrumento para trazer essa restauração, o primeiro momento onde ele trouxe foi a restauração dos muros, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E também a Bíblia relata muito claro a respeito da restauração das portas. Em Jerusalém haviam 12 portas, e essas portas, assim como os muros estavam em ruínas, estavam queimadas. E cada uma dessas portas elas tem um significado para nossas vidas. E eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre cada uma delas. A porta, ela fala sobre um lugar de acesso. A porta, ela fala sobre entrar e sobre sair. A porta também, ela fala sobre decisões. Ela fala sobre escolhas que nós devemos ter. Eu creio que na sua casa existe uma porta. E é por meio dessa porta que você consegue entrar ou sair da sua casa. Essa porta, ela também fala sobre intimidade. Essa porta, ela fala sobre privacidade. O que essas portas significam para nossas vidas nos dias de hoje. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre essa primeira porta, que está em Neemias capítulo 3, o versículo 1, que é a porta das ovelhas. Essa porta, ela não foi feita para homens passar, pois era a porta que era destinada ao templo. Era o caminho, a porta de acesso aonde os animais, as ovelhas, eram encaminhadas para o altar do sacrifício. E essa porta, olhando para nossas vidas, ela fala da identificação com Cristo Jesus. Essa porta ela tem um significado muito importante para nós, porque ela fala a respeito do sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para a história, o Senhor tinha ordenado a Moisés que toda vez que um homem pecasse, ele deveria oferecer um sacrifício em favor do seu pecado como propiciação. E era algo momentâneo, era algo que não apagava o pecado de uma vez por todas. Mas o Senhor Jesus, ele veio e se entregou por mim e por você. O sacrifício que Jesus ofereceu naquela cruz, ele veio para pagar de uma vez por todas todos os pecados de toda a humanidade. Aquilo que nos separava de Deus, hoje não separa mais, porque Jesus, ele se ofereceu em nosso lugar. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para essa porta, era a primeira porta que foi restaurada. Não existe uma vida de restauração se ela não começar em Jesus. E sabe, Jesus ele fala que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, tudo começa nele e tudo terminará nele. Mas a questão é que eu preciso olhar para a minha vida nesses dias e identificar, será que eu tenho apoiado a minha fé nas minhas obras, das minhas práticas? E sabe, muitas vezes o homem ele tenta se justificar por si mesmo, tentando pensar que o fazer as coisas certas vai fazer dele uma pessoa boa. Mas diante de Deus, todo ato de justiça que eu e você possamos fazer é considerado como um trapo de imundície. O Senhor Jesus diz em João 10, versículo 7, dizendo que Ele é a porta das ovelhas. Ou seja, não existe uma vida com Deus se primeiro eu não passar por a porta das ovelhas. Se primeiro eu não me identificar com o sacrifício de Cristo na cruz. Se primeiro eu não olhar para aquilo que Jesus fez por mim. E quando eu passo por essa porta, que é Jesus, eu consigo ter um acesso até a presença de Deus. Então essa porta ela tem um significado muito grande em nossas vidas. Não existe uma vida cristã se nós não passarmos por a porta das ovelhas, que é Jesus Cristo. Jesus ele é o meio de salvação. Jesus ele é aquele que nos ligou até o Pai. Jesus é aquele que nos leva até a presença do Pai. Nós estávamos separados, mas Jesus ele veio para nos ligar novamente. Nós estávamos em trevas, mas Jesus ele veio para nos resgatar e nos levar para um reino de luz, que é o seu reino. E sabe, nós precisamos olhar para nossas vidas nesses dias. Será que essa porta, que é a porta das ovelhas, ela não está em ruínas? Será que eu não tenho deixado essa porta ela ser consumida diante das situações que nós vivemos, diante das circunstâncias, e muitas vezes acabo abandonando essa porta que é Jesus? E sabe, se eu não restaurar essa porta na minha vida, a minha vida não será restaurada. Não existe restauração se eu não passar pela porta das ovelhas, que é Cristo Jesus. Isso fala da identificação que nós devemos ter com Cristo. Identificar que Jesus ele pagou um preço que eu jamais seria capaz de pagar. Que por mais que eu me esforce para me tornar santo, para me tornar justo, se eu não olhar para Jesus como um Redentor, como um Salvador da minha vida,
eu não vou conseguir ser justo. O próprio Jesus disse que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Chegou um momento onde João Batista estava com os seus discípulos, e de repente ele viu Jesus passando e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, sigam. Ou seja, João Batista estava apontando para esse Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Por muito tempo o homem tentou se justificar pelas suas obras, mas só Jesus pode nos tornar justos. O próprio Jesus diz que ele é o bom pastor e conhece as suas ovelhas, e por suas ovelhas ele é conhecido. E sabe, nós precisamos nos identificar com Cristo, e quando nós olhamos para Jesus como sendo nosso pastor, nós reconhecemos que ele é Senhor sobre nossas vidas, e nós nos tornamos as suas ovelhas. E a ovelha, ela não ouve uma voz de estranhos, e sabe, nesses dias nós precisamos ouvir a voz do pastor. E eu só vou conseguir ouvir a voz do pastor se eu passar por essa porta, que é a porta das ovelhas. Amém? Essa é a palavra de Deus para nossas vidas nesses dias, um tempo de restauração. Restaure a porta das ovelhas se assim for necessário na tua vida. E lembre-se, Deus já te abençoou em Cristo Jesus.